A passagem de hoje é Efésios capítulo 4, versículos 25 a 32. Vamos ler juntos. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Vocês se lembram da mensagem que ouvimos no domingo passado? Nós que fomos salvos, somos pessoas que devem viver imitando a Jesus. E o padrão para isso é a palavra de Deus. Nós que cremos em Jesus, não devemos viver como antes, como os gentios, seguindo os velhos costumes. Essa não é uma conduta apropriada para nós. Nós que fomos salvos, devemos viver uma nova vida no Senhor, e a maneira de nos tornarmos novos é viver com a palavra de Deus como nosso padrão. Não com a conduta de antes, mas com uma nova conduta, podemos nos tornar um novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão e santidade da verdade. A passagem que lemos hoje é uma continuação da que vimos na semana passada. Ela nos ensina, em detalhes, como deve ser a vida daqueles que se vestiram do novo homem em Deus. Como deve ser a vida de um crente que vive com a palavra como padrão. A passagem de hoje nos fala sobre nossa nova conduta no Senhor, dividindo-a em 3 partes. O primeiro é o ensinamento sobre as palavras. O versículo 25 diz assim: Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A primeira coisa que o apóstolo Paulo nos exorta, a nós que nos tornamos novos no Senhor, é a não falar mentiras, mas a falar a verdade. Qual a razão pela qual devemos falar a verdade e não a mentira? No meio do versículo, ele diz: Porque somos membros uns dos outros. Em suma, significa que, ao crermos em Jesus e nos tornarmos novos nele, nossa vida não está mais isolada. Em outras palavras, porque não estamos sozinhos em Jesus, todos nós nos tornamos membros que formam o corpo do Senhor. Quer reconheçamos esse fato ou não, nós que cremos em Jesus, nos tornamos seres que não podem viver separados uns dos outros, dos nossos irmãos. Isso significa que nos tornamos uma comunidade interligada, que influencia e é influenciada organicamente. Sendo assim, a que devemos prestar mais atenção na formação dessa comunidade? As nossas palavras. Não devemos usar palavras mentirosas, vãs, que geram ira ou que ferem, mas sim palavras verdadeiras, que edificam, consolam e encorajam. Todos concordamos com a importância das palavras. Com uma palavra, salvamos uma pessoa. Com uma palavra, matamos uma pessoa. Muitos concordam que a violência verbal, que atormenta o outro com palavras, é mais dolorosa e difícil de curar do que a violência física. O versículo 26 continua dizendo: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A razão pela qual Paulo fala assim é porque ele conhece muito bem o perigo das palavras que expressam ira. Então, mesmo que nos iremos, mesmo que fiquemos zangados e digamos palavras que ferem, devemos resolver isso rapidamente. Não devemos guardar a raiva por muito tempo. No versículo 27, Paulo diz que isso é dar lugar ao diabo. Guardar a raiva por muito tempo e continuar a atormentar o outro com palavras é um ato perigoso que pode dar lugar ao diabo. É verdade. Palavras mentirosas, palavras que ferem, são como veneno que destrói a unidade da comunidade.
O apóstolo Tiago também fala sobre isso em sua epístola. Será que por termos sido chamados em Cristo para ser um corpo, por termos nos tornado uma família e nos sentirmos à vontade, podemos falar descuidadamente e tratar os outros com palavras rudes? De modo algum. Tais palavras aprofundam a desconfiança entre os membros e impedem o amor. Quanto mais formos membros de um só corpo no Senhor, mais devemos falar palavras de amor e verdade, palavras de consolo e que edificam com um coração amoroso e atencioso. Tenho certeza de que, mesmo sem que eu as enumere, vocês sabem muito bem a diferença entre as palavras verdadeiras e as falsas mencionadas na passagem. O importante é que, mesmo sabendo, não é fácil. Sabemos que certa palavra não é boa, mas, às vezes, ela simplesmente escapa, ou sai antes do pensamento. E, por outro lado, há momentos em que somos nós que, sem motivo aparente, somos feridos por palavras duras de outra pessoa. Por que essas coisas acontecem? Na verdade, eu mesmo já tive fama de usar palavras cortantes. Eu era o tipo de pessoa que apurava todos os fatos e achava que não havia nada de mal nisso, pois estava apenas dizendo a verdade. Certa vez, alguém me disse: "Suas palavras me machucam muito. É muito difícil. É doloroso." Desde então, tenho me esforçado para ser muito mais cuidadoso com o que falo, para evitar palavras que possam ferir ou magoar o coração de alguém. É um esforço deliberado. A razão para esse esforço foi um temor em meu coração. Se alguém ficar ferido e desanimado por causa das minhas palavras, o que acontecerá com essa alma? O que Jesus disse sobre aquele que faz tropeçar uma alma? Ele disse para amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar. Isso mostra o quanto Jesus se preocupa com uma alma que fica desanimada e ferida. Então, com que direito ou autoridade eu poderia ferir o coração de outra pessoa? Com um coração temeroso e trêmulo, continuo me esforçando para me afastar disso. Por isso, tento ouvir as pessoas até o fim, sem distorcer ou interpretar excessivamente suas palavras, mas ouvindo-as como são. E continuo me esforçando nisso até hoje. E vocês, como são? Costumam ferir os outros com palavras? Ou são mais feridos por elas? Antes de falar, por favor, coloquem-se sempre no lugar do outro e pensem antes. O versículo 29 diz: "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem." Palavras torpes são aquelas que desanimam e frustram o próximo. Tais palavras não deveriam nem sair de nossa boca. Devemos, sempre que possível, usar palavras de graça, que edificam e encorajam, palavras que reconhecem a imagem de Deus no outro e o fortalecem. Em segundo lugar, Paulo nos exorta sobre nossas ações, nosso comportamento. Vamos ler juntos o versículo 28. "Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade." Amém. O ato de furtar é destacado. O furto não é apenas ruim para quem o comete, mas também causa um grande dano material ao próximo. Portanto, não é apenas um pecado espiritual do indivíduo, mas algo que também prejudica o outro. Um ato como o furto não se limita a ser um desvio individual. É algo que destrói tanto a vítima quanto o agressor. O furto mencionado na passagem provavelmente não se refere apenas ao ato literal de tomar algo de alguém. A palavra nos diz que devemos nos afastar completamente de ações e pecados que, como o furto, prejudicam tanto o indivíduo quanto o próximo e destroem a comunidade. E a passagem vai além, dizendo que nossa fé deve avançar ao ponto de cuidarmos e ajudarmos os necessitados, talvez até aqueles que, em desespero, chegam a furtar para sobreviver. E os versículos seguintes nos exortam a abandonar toda a maldade, ira e maledicência, a sermos bondosos e compassivos, e a perdoar uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou.
Nós, que nos tornamos novos em Jesus, devemos demonstrar nossa fé não apenas com palavras, mas também com ações. Através da passagem, podemos ver que o cerne das nossas ações não deve ser o egocentrismo, mas sim o serviço ao próximo. Não devem ser ações para satisfazer a ganância pessoal, como o furto, mas devem se manifestar como atos que ajudam os necessitados, atos de caridade e de cuidado. A passagem nos exorta a agir assim, pois é justo, da mesma forma que Cristo nos aceitou, nos amou e nos acolheu. O apóstolo Paulo exorta a nós, que nos tornamos novas criaturas em Jesus. Ele nos exorta a viver uma vida que imita a Deus através de nossas palavras e ações. No entanto, embora seja fácil dizer, isso é algo que, mesmo nos esforçando por toda a vida, talvez não consigamos alcançar por nós mesmos. É por isso que, para realizar isso, devemos pedir a ajuda do Espírito Santo. Somente no poder do Espírito é que podemos servir à comunidade e ao mundo através de nossas palavras e ações transformadas. O versículo 30 diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que significam essas palavras? Não entristecer o Espírito Santo, no qual fomos selados até o dia da redenção. O Espírito Santo é a garantia do reino de Deus, que será completado no futuro. Em suma, significa que somente nele, no Espírito Santo, temos essa garantia, esse selo. Somente no Espírito, quando estamos cheios do Espírito, nossas palavras e ações podem refletir a conduta de uma pessoa transformada. Em outras palavras, a vida de uma nova pessoa, a vida que imita a Deus, é impossível com nossa própria força. Quando tentamos viver essa nova vida com nossa própria força, entristecemos o Espírito Santo, pois negamos o seu poder e a sua obra em nós. No entanto, quando pedimos a ajuda do Espírito Santo e vivemos segundo o padrão da palavra, em seu poder, nossas palavras e ações podem edificar nossa família e a comunidade da igreja, refletindo nossa nova natureza em Cristo. E assim, podemos levar cura às pessoas do mundo que sofrem, através do Evangelho e do amor de Cristo, edificando-as como parte do reino de Deus. Nesta madrugada, que possamos refletir sobre nossas palavras e ações. Que possamos examinar se ainda seguimos os velhos hábitos, se falamos palavras vãs como os gentios, ou se estamos prejudicando os outros e destruindo a comunidade com o que dizemos e fazemos. E que possamos clamar sinceramente ao Espírito Santo. Que possamos confessar com fé que o segredo para viver como novas criaturas em Cristo está somente no poder do Espírito Santo. Em vez de entristecermos o Espírito Santo, tentando agir por nossa própria força, que a cada momento confiemos no seu poder e obedeçamos à palavra. Que assim, possamos servir aos nossos irmãos, à igreja e ao mundo com palavras e ações transformadas e renovadas. Oro sinceramente para que seja assim com cada um de nós.